reading, to read and comprehension, reading and comprehension, listen, listen, listening, leitura, compreensão e escutar para falar corretamente ou próximo do nativo da língua estrangeira. This is Unit 43, Intermediate Connections. Good morning, class. Nós já vimos essa lição. Todo mundo, para quem estou mandando, já viu essa lição. Porém, eu vou usá-la de novo, porque o método natural você vê como uma criança nativa na Inglaterra, na Austrália, Estados Unidos, Canadá, elas aprendem a falar ouvindo os pais falarem várias vezes a mesma palavra. Então, não adianta dar 20 lições, é melhor dar 5 e vocês aprenderem a ler, a interpretar e a fazer inferências. Então, nós vamos continuar a lição 53. Eu vou ler até a parte que eu já expliquei. Então, procurem a parte 1. Não faça a parte 2 sem a parte 1, ok? Então, vamos lá. Let's go. Let's start. The Empty Chair, Unit 43. Jerry Streisand, a friend of mine in Boston, almost had a nervous breakdown last year. I told him to go to a doctor. Doctor. Hello, Mr. Streisand. What's the problem? I'm very tense and nervous, doctor. I haven't been able to sleep for days. Have you been working hard? 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 Yes, I've been working 12 hours a day. Well, you should take a few days off. Take off. Tirar dias de folga. Aqui no caso, dias no plural, days. You should take a few days off. Então, no caso desse aqui, take off é um phrasal verb, já começamos a estudar. É um verbo mais uma partícula ou um verbo mais uma preposição. Take a few days off. You should. Should, verbo modal, significa deveria, é um conselho. You should take a few days off. Go someplace quiet and peaceful, like an Antarctica. It's a quiet island near. Jerry took a boat from New Bedford to Nantucket and arrived late Friday evening. Jerry took a boat from New Bedford to Nantucket and arrived late Friday evening. He rang, apertou a campainha da porta. He rang the doorbell of a boarding house, uma casa que aluga cama e breakfast, bed and breakfast house. And the owner, a dona, and the owner, Mrs. Cersei, answered, não pronuncio o W, answered the door. Mrs. Cersei answered the door. Then she showed him to his room, Then she showed him to his room. Jerry was very tired and went straight to bed. Jerry was very tired and went straight to bed.
He slept well and didn't wake up until 9 o'clock in the next morning. Dia seguinte. Next morning. Jerry went downstairs. Jerry went downstairs for breakfast because there weren't any other guests. Mrs. Searcy invited him to have a breakfast with her and her daughter, Catherine. Catherine was already sitting in the dining room. She was about 13 years old, with long black hair and clear gray eyes. Mrs. Searcy went to the kitchen to make breakfast. Jerry and Catherine looked at each other, pronome repros, é, reflexível e I forgot em português. É a mesma coisa que em inglês. I looked at each other nervously for a few seconds. Reciprocal. Each other, recíproco, um ao outro. They looked at each other nervously for a few seconds. Olha o LY que mente o advérbio. How? O advérbio geralmente responde a pergunta how did they look at each other? They look at each other nervously for a few seconds. There are 4 places at the table. Is there another guest? Outro convidado? No, we never talk about the empty place. Empty. Empty place? What do you mean? Aqui foi o final da parte 1. Começamos aqui. Well, that used to be my father's place. Used to be? I don't know. I don't understand. My father worked on a fishing boat. 3 years ago, he went out on his boat and he never came back. What happened? What happened? What happened to him? What happened to him? What happened to him? What happened to him? Nobody knows. They searched everywhere, but they never found anything. My mother always keeps that place for him, and she makes his breakfast every morning. That's a picture of him over there on the wall. My mother's been waiting for him for 3 days. 3 years, actually. Jerry said nothing, but he looked worried. At that moment, Miss Searcy came into the room. She poured 3 cups of coffee and put 1 cup at the empty place. Jerry looked more worried, and he started at the empty chair. Suddenly, he heard footsteps outside the door, and a tall man with a black bird walked into the room. It was the man in the picture. Jerry jumped up and ran out of the room. Who was that? What's the matter with him? Man. A new person in the lesson, the man. He is Mrs. Searcy's husband. She says, I don't know. I don't understand. He's a guest from Boston. He arrived last night after you went to sleep. Catherine, do you know anything about this? No, Daddy, I don't. But he's here because he's very nervous. He says he's hiding here because a tall man with a black bird is trying to kill him. Catherine, have you been telling stories again?
Stories that me... Ok, então vamos lá. Como que vocês vão estudar? Just a moment. I lost the lesson here. Let me look for it again. Again. Unit 43. Unit 43. Where are you? 43. All right. Unit 43, the empty chair. It's a very important lesson. Who is Jerry Streisand? Remember, who, what, where, when, how much, how many, how long, how often, etc. etc. Who is Jerry Streisand? She is a friend in Boston. Just this. He's a friend in Boston. What was his problem? Imagine vocês, eu estou em aula, live ou presencial, e eu estou perguntando a vocês. Vocês vão estar com o texto na mão, mas vocês vão ter que dar respostas mais imediatas, porque nós estamos na primeira linha e a resposta tem que estar aqui na primeira e na segunda. Então, eu espero que vocês saibam a lição na hora que nós vamos praticar, ok? Vocês têm aí 2 semanas de férias para praticar as lições que eu vou passar, que não são muitas. Mas eu quero que vocês falem com bastante confiança. Who is Jerry? Who? Quem? Who is Jerry Streisand? The question. Answer. A friend in Boston or a friend from Boston? What is Jerry Streisand? Você pode falar is ou was. What is Jerry Streisand? He almost had a nervous breakdown. Ele quase teve uma crise nervosa. When? When did he almost had a nervous breakdown? When did he? Repeat. When did he? When did he almost have a nervous breakdown? Last year. Where did he go to? To the doctor. What did the doctor ask? He asked, what's the problem? Jerry said. Aí vocês vão ter que procurar o verbo say e fazer o discurso direto aqui, ó. Jerry said, I'm very tense and nervous, doctor. Ou então, vocês podem falar assim, he said, I'm very tense and nervous. Jerry said ou Jerry says. A pronúncia é says. A gente ouve muito falar errado, inclusive o gringo, eles falam às vezes says, mas a pronúncia disso aqui é irregular. Devia ser say, says, go, goes, play, plays, say, says, he says, he says, I'm very nervous and tense and nervous, ou he said that he's very tense and nervous. Todos os 2 discursos podem ser direto e indireto. Já dei essa aula, e se você não aprendeu, eu te indico a lição, talvez você não tenha feito ainda, que você vai aprender. Isso é importante em uma conversation. Você quer falar, então você vai ter que investir, fazer esforços para chegar lá.
English stuff, English é prática. He said, I haven't been able to sleep for days. Então, I'll repeat, vou explicar de novo. Você pode falar, he said that he's very nervous and tense, and he has not been able to sleep for days. Aqui está have porque só usa has na positiva, na afirmativa, aqui é negativa. Então, vocês têm que mudar o tempo verbal. He hasn't been able, né? Been aqui não. Been é feijão. Isso aqui é been able, poder, ser capaz de. Ele não tem conseguido, ele não tem podido dormir por dias. All right. What did the doctor, what did the doctor told him? Aí não pode usar told, porque told é só no presente, tem que botar o verbo para tell. What did the doctor tell him? Jerry, you should take a days off. Go someplace quiet and peaceful. Aqui, resposta. Jerry, doctor said, Jerry, go to some place quiet and peaceful. É só copiar da frase. Prova inglês. Inglês não é difícil, só acostumar. Eu estou aqui ensinando. Is Nantucket a busy place? Um lugar movimentado? No, it's not. Para mim já vale. Mas se você quiser aumentar, no, it's not. Nantucket is quiet and peaceful. Nantucket is a quiet and peaceful place. It's a quiet island. It's a quiet island. How did Jerry arrived to Nantucket? How? Como? How did he? He took a boat from New Bedford. He took a boat. That's the answer. How did he go to Nantucket? He took a boat. What time did he arrive? Aí não pode colocar ED. D só na frase afirmativa. Perguntou, negou, volta para arrive. Que, na verdade, pode ser get. What time did he arrive? There. Lá. There. What time did he get there? Repeat. Arrive there, get there. He arrived late Friday evening. Ele chegou à noitinha, ele chegou tarde da noitinha de sexta. He rang the door of a boarding house. What? O quê? Porque doorbell é campainha de porta e ação, verbo é tocar, ring, rang. Ele tocou a campainha da porta. Então, what did he do in the boarding house? He rang the doorbell. Or, what did he do when he arrived to Nantucket? Or in, que no lugar geralmente é in, tá? Aqui porque foi para. Como ele chegou para Nantucket, não faz sentido. Como ele chegou a Nantucket, então se eu dizer in, como eu já falei com vocês algumas vezes, já estive nesses lugares todos aqui, ficava mais ou menos 1 hora de onde dos lugares que eu morei em Massachusetts. Isso aqui, New Bedford, Nantucket, isso aqui é pequenininho, cidade diminuta. He rang the doorbell of a boarding house. What did he ring? Aí não está certo. What did he ring? Para você passar para question, você tem que passar, você vai falar what did he? What did he? What did he ring? He rang the doorbell of a boarding house. Who is Mrs. Cersei? She's the owner.
Who answered the door? Mrs. Sears. What did she show him? What did she show him? She showed his room. Já tem rimo na pergunta, não precisa ter rimo na resposta. He showed his room. How did Jerry feel? Sentia. Como que ele estava se sentindo? Jerry was very tired and went straight to bed. Aqui nem pergunto. Very tired é a resposta. Did he sleep well? Did he sleep well? Yes, he did. Didn't wake up until 9 o'clock. Did he wake up at 7 o'clock? No, he didn't. He didn't wake up until 9 o'clock. Até as 9 horas ele estava dormindo. Next morning. What did he do? What did he do? What did he do next morning? Jerry went downstairs for breakfast. Jerry went downstairs for breakfast. Vamos fazer uma paradinha aqui. Jerry went downstairs. Na última gravação, eu fiz essa observação. Seria uma pergunta que, se eu quisesse fazer uma questão de prova, tipo Enem, vestibular, eu já fiz centenas de provas de inglês para todos os níveis de turma. Então, aqui, para mim, é uma excelente pegadinha. Esse for aqui, ele foi para o andar de baixo para a primeira refeição. Então, eu perguntaria se a preposição for, ela está no sentido de lugar, de modo ou propósito. Aí eu pegaria você logo, que você falaria que ele, já que ele foi para o andar de baixo, downstairs, seria lugar. Não. Aqui, ele foi lá não para ir para qualquer lugar, ele foi lá com o propósito de tomar café. Então, for aqui significa purpose. Tem uma lição só para isso no livro avançado. Como eu estou cortando esse livro aqui pela metade, estou tirando só o fundamental, o resto eu dou em prática. A gente vai ver muito isso aqui no livro avançado, que já estamos quase nele. Purpose. Purpose. Para os alunos presenciais, são aquelas lições que eu já marquei com vocês, ok? Purpose. Aí a gente já vai tirar algumas lições e fazer como aqui, ó. Tem um ano que eu estou nessa lição aqui. Já é hora da gente aprender. A year. A year. Jerry went downstairs with the purpose, com o propósito de tomar café. Because there weren't any other guests, Mrs. Cersei invited him to have a breakfast with her, with Mrs. Cersei, and her daughter, sua filha, Catherine. Why did Mrs. Cersei invite him to have breakfast with her and her daughter? Repeat. Why did Mrs. Cersei invited him to have breakfast with her and her daughter? Because there weren't any other guests. Catherine was already sitting, já estava sentada in the dining room. In the dining room. She was about 13 years old, cerca de 13 years old, with long black hair and clear gray eyes. Olha a ordem das palavras. Claros, cinzas, olhos. 1, 2, 3. Você traduz 3, 2, 1. Olhos cinzas claros. Mrs. Cersei went to the kitchen to make breakfast. Why did she went to the kitchen? Aqui é como a gente falaria se fosse a maioria dos americanos. Why did
Não pode falar o ente, porque se tem pergunta, não pode flexionar o verbo. A pergunta, o verbo continua. Eu vou dar um exercício de reforço para vocês. Why did Mrs. Sears go to the kitchen? She went to the kitchen to make breakfast. Jerry and Catherine looked at each other nervously. Nervously é como que eles se olharam. A pergunta como ele dá um advérbio de resposta. Olha aqui, ó. Olha o ly do advérbio. Então, nervously, né? Pode ter uma função aqui. Aí você fala, não, professora, é adjetivo, é como, está descrevendo como dá. Não, o adjetivo é nervous. He's nervous, ele é nervoso. Nervously é como eles olharam. Então, olha a gramática aqui, ó. O advérbio está modificando o verbo. They looked nervous at each other. Essa forma de mudar a ordem de fazer as frases, entende? Isso aqui é compreensão de texto. Se você sabe trocar o sentido, vai, pega uma palavra, joga ela para cá, e você se relaciona com a palavra, você vai ficar muito bem em interpretação de texto. E isso aqui, no caso, é morfossintaxe. Que, aliás, vocês vão entender por que eu dou um pouco de morfossintaxe, porque vocês não estão trazendo isso do português para mim, né? Então, estou levando o inglês para a vida de vocês, morfossintática. Morfologia, forma das palavras, adjetivo, substantivo, verbo, posição, conjunção, numeral, etc. Sintaxe, sujeito, predicado, objeto direto, etc. Isso aí eu vou pôr. Jerry and Catherine look nervously. A palavra que modifica o verbo é o advérbio, como no caso de nervous. Look at that. Olha para. Each other. Reciprocal pronoun. For how long? Olha a pergunta for aqui, ó. Eu vou dar uma explicação à parte. Aqui, se não falar for how long, por quanto tempo? Repeat. For how long? For a few seconds. Jerry. Jerry está fazendo uma afirmação. Quando eles falam a palavra afirmativa, eles usam mais a palavra state. State é declarar. I state that I love Jesus. Eu declaro minha fé por Jesus. I state. Na música do Frank Sinatra, I state my case. And now the end is near, and so I face the final curtain. Agora eu estou aqui e eu vou a última cortina e eu vou declarar I did it my way. Eu fiz as coisas do meu jeito. Então, I state that. Ele usa nessa música dele. State. Aí daí vem a palavra statement. Pode anotar. Statement é uma declaração que tem o verbo declare. I declare, declare. Declare. Isso tudo é preguiça de pegar a caixinha do I declare, I make a statement. Eu faço uma declaração. Isso aqui é uma declaração. There are 4 places at the table. All right? Let's erase this and go on. Oh boy. Oh boy. Oh boy.
Aqui a gente tem um dialogue between, entre duas pessoas, between Jerry and Catherine. Jerry, there are 4 places at the table. Is there another guest? Is there another guest? No, Catherine says. Or she said. She said, ela declarou, ela disse, she stated, no, we never talk about, falar sobre, conversar sobre, never talk about the empty place, empty place, the empty place, what do you mean? Well, that used to be my father's place. Used to be, veja bem, a gente já estudou isso aqui. Costumava ser, não entendo. What do you mean? Essa talvez seja a frase mais falada, que eu mais escutei nos Estados Unidos. What do you mean? What do you mean? Explique-se. O que você quer dizer? My father, said Catherine, worked on a fishing boat, um barco de pesca. Fishing boat. 3 years ago, when? Quando, 3 years ago, he went out, ele foi para algum lugar aí para fora, no barco dele, and never came back. Ao final da história, vocês ouviram, então você sabe que isso aqui é uma lie, é uma mentira, lie. E a pessoa que faz lie, que mente, é uma pessoa liar. Mentirosa, mentira, liar. Lie, substantivo comum, plural S, lies. Já vai! Liar, mentiroso. Just a moment.